Fala, nação! O Flamengo está brigando aí para contratar Paquetá. Isso mesmo, o Flamengo está negociando com o West Ham, um negócio bem difícil, mas que está facilitando porque o jogador quer jogar aqui. Já disse para o diretor, já disse para o técnico e o West Ham decidiu liberar. Vamos ver informações nesse vídeo aqui sobre o negócio fechado que o Flamengo fez e sobre o planejamento para os próximos jogos. Tudo aqui nesse vídeo, contando aí no jogo aberto. Então, sem mais enrolações, fica agora no vídeo com um debate. Campeonato Carioca. Já começou, teve jogo antecipado da quinta rodada entre Flamengo e Portuguesa, mas agora tá valendo a competição, realmente tá acontecendo. E o Mengão, que ainda é alternativo, bem diferente, não tem Felipe Luiz, perdeu pro Bangu. Já o Fluminense se deu bem diante do Madureira e tem gente querendo espaço no time do Subeldia que não comandou a equipe. Está sendo vendido para o Red Bull Bragantino. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. É, gente, um jogador promissor, mas teve problemas extra-campo no Flamengo e agora é negociado com o Bragantino. E é um atleta que é muito diferenciado na função de atacante. Vamos ver o que ele vai render na próxima equipe. Mas, Edu, pensando em Campeonato Carioca, o Flamengo é outro time, dando oportunidade para os garotos, uma pré-temporada muito pequena, muito curta, e mesmo assim, tentando num jogo com chuva, não é? Um adversário que está treinando há mais tempo, acabou sucumbindo e não venceu o jogo. É a segunda partida sem vitórias no campeonato. Não é, Renata, porque você não está vencendo que você vai mudar o planejamento. Eu acho que o planejamento está sendo muito bem feito para o Flamengo. O Flamengo está pensando lá na frente e é isso que tem que fazer. Não é porque os resultados não estão acontecendo que você vai ter que atropelar o processo. Então o processo tem que ser bem feito, como o Flamengo está fazendo. O Luiz Felipe sabe realmente quem pode contar. E o Campeonato Carioca, com certeza, o Flamengo vai classificar para a próxima fase. Ronaldão, o Flamengo está pensando mais no Campeonato Brasileiro ou na Supercopa do Brasil diante do Corinthians? É bom pensar, hein? Porque nós temos aí um ataque fulminante para enfrentar o Flamengo aí. Nós temos o Guinegão, o Pedro Raul, nós temos o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tá descansadinho, né? Não apareceu ainda. Tinha que você mandar o Pedro Raul também para Porto Alegre junto com o Félix Torres? Ó, se quiser eu levo. Se você quiser, vou pedir pro... O transporte é por sua conta? É por minha conta. Então, eu vou levar ele lá aqui, ó, no braço ainda. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto do Flamengo. O Flamengo tá correndo o mesmo risco que teve um time aqui na capital, que começou a escolher. Vou deixar esses caras de lado, vou começar a escolher. Escolher aqui, escolher ali. O que aconteceu no final do ano? Vice em tudo. Então tem que abrir o olho. Você tem que fazer o quê, Cicinho? A gente sempre fala aqui, Cicinho. Deixar os seus comandados com a faca aqui, ó, no dente, ó. Com vontade, querendo. Não ficar mexendo na equipe. Ô, Felipe Luiz. Tá, mas se representaram na segunda-feira. Como é que você faz o quê? Mas peraí, pô. Felipe Luiz. Se você tá na guerra, você tem que estar esperto, meu que o Flamengo agora teve que o Luiz jogar Felipe aí que falou. Luiz. É o Felipe Luiz. Felipe, né? É o Felipe Luiz. O Flamengo teve que jogar o Mundial. Até esses dias estava disputando o Campeonato Mundial. Os caras precisavam de descanso. E outra, o Campeonato Carioca, com todo respeito, o Flamengo vai estar na final daqui a pouco. Não tem pra onde correr. Azar, o Ronaldo aí traz esse discurso porque quer que os caras cansam. Quem vai... O azarado nessa situação é o Corinthians, que daqui a pouco tem uma final de Supercopa e vai tomar ataque. O Corinthians não ganhou nada o ano passado. O Corinthians tá de boa. O último campeão paulista, sabe quem foi? Irmão. Por quê? Você é motivado por resultado. Tem um processo, tem que respeitar o processo, irmão. O cara tem que estar com a faca no dente em qualquer ocasião. Eles vão estar contra o Corinthians. Porque que vai ser campeão. Não, contra o Corinthians todo mundo vai mesmo. Contra o Corinthians é um título direto. É um jogo só e que vale uma taça importante. Agora tem o Fluminense. Emocionada de Wallace Ian, indo para o Red Bull Bragantino e sai do Flamengo com os seguintes números: 37 jogos, 8 como titular, 28,2 minutos por jogo, 7 gols e 5 assistências. Rafael Marques chegando aqui com a gente para trazer mais informações do Flamengo, esta quinta-feira do Flamengo. Rafa, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você desde o norte de Portugal, viu? Outro beijo pra você, viu, dona Gláucia? Um abração para o Donk, beijo pra Mari, para o Fã de Esporte. Portugal toda é muito querida, satisfação enorme ter esse sangue, dos dois lados, inclusive. Um abraço ao Fã de Esporte conectado com a gente. Pois é, eu aprendi aqui no Rio de Janeiro
desde menino, viu, Glaucia, a não reclamar quando chove em Bangu. Aliás, os moradores de Bangu adoram quando chove, inclusive, porque não é uma coisa muito constante e porque é o bairro notadamente com a média de temperatura mais alta da cidade do Rio de Janeiro, principalmente durante o verão. O jogo foi à noite, ontem no estádio de Moça Bonita, quase 7 mil pessoas presentes, o gramado um pouquinho mais alto do que o normal, refletores funcionando bem para os padrões do futebol do Rio de Janeiro. Enfim, um jogo do Campeonato Carioca raiz. E após 23 anos, o Bangu voltou a vencer o Flamengo. É verdade que foi um Flamengo alternativo, com esse elenco formado por jogadores jovens, mas foi uma vitória pelo placar de 2-1, construída principalmente nos primeiros 15 minutos, quando PK e Garrincha fizeram os gols da equipe do Bangu. O Guilherme depois marcou para o Flamengo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo teve muito mais volume de jogo, mas não criou tantas chances claras de gol assim. O Bangu soube se defender e aí saiu de campo comemorando o resultado como se fosse a classificação para uma próxima fase de um torneio mata-mata, um título, porque realmente foi uma vitória muito importante. Fato é que o Flamengo tem que abrir o olho em relação à matemática do Campeonato Carioca. O Flamengo tem 2 jogos, 6 pontos disputados contra times de menor investimento e apenas 1 ponto ganho. O próximo jogo é contra o Volta Redonda fora de casa. Não deve ser um jogo fácil e ainda será com um elenco alternativo. Depois disso tem os clássicos contra Vasco e Fluminense e depois sim o último jogo no Maracanã contra o Sampaio Correia. O Flamengo precisa realmente começar a pontuar para seguir bem no Campeonato Carioca. E a principal notícia do dia, fora o jogo ontem, a venda do Wallace Yan para o Red Bull Bragantino por 10 milhões de euros. Uma negociação que já vinha acontecendo há alguns dias. Um jogador que até para efeitos de mercado poderia até ser vendido por um preço maior, mas o Flamengo entendeu que nesse momento era importante a transferência em definitivo e o Flamengo ficou com 10% em caso de futura venda. O Wallace Yan já está fora e o Michael pode ser o próximo a sair. Jogador que não conta muito com o prestígio do técnico Felipe Luiz, pouco joga com o treinador, estaria na mira do Santos para um contrato de empréstimo. Atacante de 29 anos, pode ser mais um a deixar o elenco do Flamengo. E sobre as buscas no mercado, o Flamengo segue na negociação envolvendo a possível volta do Lucas Paquetá. Fala-se na necessidade de mais um centroavante, mais um atacante, mas por hora o Flamengo não está com tanto foco nesta posição. Glaucia. Boa, Rafa. Segura aí, fica com a gente. Vamos ver como foi também a estreia do Fluminense. O fato é que o West Ham sinalizou ao Flamengo que, sim, topo. Queremos comprar o Paquetá. Topa vender? Topo. Essa é nesse ponto que está a negociação Paquetá, Flamengo, West Ham. Então, falta só um acordo, evidentemente, é o que escreve o Rodrigo Matos aí, é que deve ter uma reunião aí, um papo entre o West Ham e o Flamengo, e aí o Flamengo vai saber, o clube, porque o West Ham ainda não fez a pedida. Bom, eu topo, mas eu quero tanto. Isso não está no jogo ainda. Claro que não é um detalhe pequeno nessa história. Se o West Ham falar assim, eu topo, quero 300 milhões, aí não vai dar. Mas o próprio Paquetá já está acertado com o Flamengo, já falou, eu quero voltar. Então as bases com o Flamengo estão acertadas. E o Paquetá não foi para o Tottenham, que fez uma oferta de 50 milhões, porque ele não quis. Falou, não, eu não quero. Eu não quero ir pro West Ham. Pro Tottenham. Aí, meu caro Júlio, eu sei que não é pouca coisa o que falta, mas falta combinar com os russos, com o West Ham, falar, eu topo vender por 10, por 30. O Flamengo falou que chega no máximo a 40. Não que seja pouco. Claro. A chave sempre foi essa, né? O jogador brasileiro, ele sai do Brasil já querendo voltar, se bem que hoje em dia os mais jovens, eles, ao contrário, né? Essa roda girou, assim, de uma outra maneira. Eles chegam no clube grande brasileiro querendo sair. Mas, historicamente, os jogadores saem do Brasil querendo voltar. Então, saem para cumprir o sonho lá de jogar uma Champions da vida, de ganhar uma grana, de fazer a vida financeira e logo voltar. Então, o Paquetá, obviamente, quer voltar. Eu não acho que ele dependa disso para estar na Copa do Mundo. Eu já disse isso em outro programa, estou sendo um pouco cornetado pela torcida do Flamengo, mas paciência, é a minha opinião. Eu não levaria o Paquetá para a Copa do Mundo, mas não vai ser levado pelo Ancelotti, me parece que é o reserva imediato do Bruno Guimarães. Eu não acho que ele dependa de vir para o Flamengo para ser lembrado pelo Ancelotti.
não acho que seja esse o drive dele. Acho que o drive dele é realmente vir para o clube de coração, ganhar uma belíssima grana que hoje não é tão abaixo do que ele ganha, se é que é abaixo, né, do que ganha na Europa. São alguns salários astronômicos pagos aqui no Brasil. Jogar pelo Flamengo. Então, assim, o jogador quer. O Flamengo, eu diria que o Flamengo quer menos do que o Paquetá, mas também quer. E aí é uma questão de acertar a grana, né? Acho que algumas negociações, o Palmeiras e o Flamengo, eles estão com um orçamento tão grande que nunca tiveram na história. Aliás, outros também têm esse orçamento, né? Só que tem as dívidas para pagar também. Mas eles têm um orçamento tão grande e a situação financeira tão bem resolvida que sobra um dinheiro hoje que nunca fez parte da realidade dos clubes brasileiros, né? 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Agora, quando você chega nesse nível de possibilidade de investimento, eu diria até que deveria ser aberto o leque, como o Textor abriu trazendo o Almada, quando trouxe para o Botafogo e fez toda a diferença, né? Na temporada 23, para o Botafogo ser campeão de tudo que importava aqui no futebol brasileiro. De repente tem jogador de 40 milhões de euros no mercado europeu que joga mais que o Paquetá. Assim, a gente tá vendo a Copa Africana aí, que está passando aqui no Brasil. O Osimhen foi vendido por 70 milhões para a Turquia. Mas 40 milhões, você pega centroavante aí do nível do Pedro para cima, sabe? Talvez abrir o leque poderia ser uma boa. Mas nesse momento, me parece que a história está mesmo no Paquetá, até pela vontade tremenda que o jogador tem de voltar para o Brasil. Seria o meu voto na enquete. Quem me parece que realmente pode voltar ainda nesse semestre. Vamos combinar que você prospectar o Paquetá, você não precisa ser o Boto, que conhece o mercado. Eu faço isso. Mas esse aqui é bom, hein? Exato. Todo mundo sabe. Nesse ponto eu concordo com o Júlio. Com essa grana aí, você pode fazer algum outro negócio se não for o Paquetá. A questão é que o Flamengo quer o Paquetá e o Paquetá quer o Flamengo. Vamos com calma. E o West Ham é quem detém os direitos do Paquetá. Exato. Ele pagou 50 milhões de euros lá atrás para o Lyon e está numa situação calamitosa no campeonato inglês, na zona de rebaixamento. Se abrir mão do Paquetá agora, possivelmente assina o atestado da segunda divisão. Então tem um monte de questões, sobretudo do outro lado, né? Agora, eu gosto do Paquetá. Paquetá ou nada, Arnaldinho? Paquetá 10 vezes. Não sei... Sério? Não acho não. Não, eu acho o Almada mais, como vocês falam, mais encantador, mais desequilibrante, etc. Agora, 40 milhões você leva o Almada. Mas muito, não sei se leva. Se tiver essa possibilidade. Agora, eu acho que o Paquetá, que está marcado como diversos jogadores brasileiros que perderam 2 Copas, ele é um jogador que tem uma virtude muito grande. Ele é um jogador muito versátil, muito forte fisicamente, muito resistente, não fica fora de partida alguma, e ele é capaz de fazer 500 funções, né? O Almada, para jogar com a Arrascaeta e o Pedro, você precisaria formar o Paquetá pode jogar de segundo volante, meia, lado do campo, etc. e tal. Então ele é um jogador interessante nesse aspecto. E por isso que é um 12º jogador da seleção brasileira. Ele pode jogar no lugar do Matheus Cunha, no lugar do Bruno Guimarães, no lugar do Rafinha, etc. e tal. Então isso eu concordo com o Júlio totalmente. Ele não precisa voltar para o Brasil para ir para a Copa, ele já está na Copa. Assim como o Almada não precisa voltar para o Brasil para ir para a Copa, ele já está na Copa. Ele já está entre os principais da seleção argentina, já entrou nesse rol. O Scaloni. Então eu acho que essa situação, especificamente do mercado, em relação ao Paquetá, é diferente dos demais. Eu acho que o Flamengo tem 2 opções. Ele pode ir forçar a barra ao máximo agora, contando com a vontade do jogador, ou simplesmente fazer como o Palmeiras fez no caso do Andreas Pereira. Esperar 5 meses e contratar ele na segunda janela com menos dinheiro e aí com muito mais facilidade, porque o clube dele não vai estar enforcado esportivamente, né? Então, com o Andreas Pereira aconteceu a mesma coisa. O Palmeiras fez, o jogador quis, e o Fulham não liberou. Porque ele estava disputando uma vaga na Copa Europeia na Inglaterra. E aí, depois de 6 meses, voltou ao Palmeiras e o Fulham liberou por uma quantia muito mais aceitável. Então, a pressa, no caso desta temporada brasileira, ela se justifica só por um motivo.
o Campeonato Brasileiro começa antes. Então, até a segunda janela vai ter meio Campeonato Brasileiro. Mas ele só será decidido, como sempre, na segunda parte, assim como a Copa do Brasil, assim como a Copa Libertadores. Os times que dominaram o Brasil nas 2 últimas temporadas fizeram as janelas fortes no meio do ano. Foi no meio do ano que o Botafogo trouxe o Almada, foi no meio do ano passado que o Flamengo fez o time dele. Jorginho e companhia. Então calma, não precisa gastar 40 no Paquetá agora, se você pode gastar 25 no meio do ano, com o clube sendo muito mais condescendente, o clube que detém os direitos. Então, é isso. As informações de última hora do Flamengo, né? Deixa eu até atualizar aqui para ver se tem mais alguma informação sobre Paquetá, né? Porque sempre tá surgindo mais proposta, né? Dessa vez surgiu aqui uma notícia de uma hora, né? O West Ham propôs ao Flamengo o seguinte modelo de negócio: vende Lucas Paquetá ao rubro-negro agora, mas mantém ele por empréstimo até o final da temporada inglesa, né? O clube briga contra o rebaixamento e considera a camisa 10 uma peça importante. O Fla não vê com bons olhos esse modelo e tentará flexibilizar a questão em uma reunião amanhã. Por outro lado, o rubro-negro entende que essa sugestão do West Ham já é um sinal de que a questão financeira está perto de ser superada. A expectativa é que a negociação gire em torno de 40 milhões de euros, 252 milhões de reais, bem abaixo dos 60 milhões de libras, né, que era 378 milhões de reais, que eram debatidos, né. O sonho de contratar Paquetá nunca esteve tão perto, mas ainda há barreiras a serem superadas pelo clube carioca. Então, essa notícia saiu de última hora, né? Já o time já aceita vender o Paquetá, liberar jogador, mas eles querem que o Flamengo deixe ele lá em empréstimo até o final do ano. Já eu não concordo, né? Porque vai que o jogador se machuca nesse período aí, vem pra cá machucado, o Flamengo já pagou esse valor. Não vale a pena, não vale. Então, o Flamengo quer um jogador imediato ou espera até o meio do ano para comprar mais barato. Aí o Flamengo espera esses 4 meses aí e compra Paquetá no meio do ano, muito mais em conta, né? Em vez de pagar 35, 40 milhões, pagaria 25, 20 milhões, do mesmo molde que Palmeiras comprou Andrés Pereira, né? Então acredito que vai ser muito mais fácil, porque o West Ham vai estar rebaixado, né? É bem difícil ele se recuperar lá no campeonato e não ser rebaixado. O Flamengo tem uma grande chance de contratar um jogador com esse potencial mais em conta. Mas isso, qual a sua opinião? Você quer ele agora para os próximos jogos ou você quer mais barato no meio do ano? Dê sua opinião, importante para nós. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.